Amém? E Deus tem nos abençoado e quer nos abençoar ainda mais. Aqueles que entendem isso podem dar glória a Deus? Por favor, abra sua Bíblia, você que trouxe. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis 19, 19. Esta é a palavra de Deus. Quem achou diz glória a Deus. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, antes de mais nada, te agradecemos pela tua presença nesse lugar. O Senhor é o único e principal motivo pelo qual nós estamos aqui. O culto é para o Senhor. O louvor é para o Senhor. A adoração é para o Senhor. Toda a nossa atenção é para Ti, Pai. Do Senhor vem a palavra, do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a direção e bênção para as nossas vidas. Por isso, Deus, que os nossos corações estejam sensíveis para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado pela Tua presença nesse lugar e que a Tua bênção venha continuar sendo derramada sobre cada um aqui presente. Aqueles também que estão acompanhando em casa agora, Pai, mesmo na distância, mas perto do Senhor. Que a Tua bênção alcance cada vida nessa noite. É o que eu oro, é o que nós oramos. E já crendo no agir do Senhor, já te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Irmãos, nós estamos ainda reverberando os efeitos do Projeto de Vida 2022. Projeto de Vida 2022, o melhor de mim. Nós temos declarado, nós temos confiado no Senhor e profetizado que 2022 será o melhor ano das nossas vidas. Amém? 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 Pronto. E olha só, na palavra do Senhor, nós só encontramos reforço para isso. No louvor que a gente cantou aqui, antes do ofertório, fomos lembrados dessa verdade. Deus te ama. Deus te ama e tem muito mais para cada um de nós. Deus tem uma vida. Jesus diz assim, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos uma vida e vida em... A palavra de Deus é muito vasta no que se refere aos planos de Deus para nós. A palavra de Deus diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem ainda chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas grandes, são coisas maravilhosas. E o interessante é que para se viver tudo isso, muito está ligado ao que a gente vai fazer diante desse entendimento da palavra. A perceber que em todo tempo Deus nos chama para uma vida melhor.
Em todo tempo Deus está nos convidando para um propósito maior. Em todo tempo Deus está mostrando que tem mais para a vida da gente. E aqui, nesse pequeno trecho que a gente acabou de ler, vimos o início da trajetória de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Eliseu, sucessor de um grande profeta, Elias, mas que, por suas atitudes, ele também ficou conhecido como um profeta que recebeu uma unção dobrada de Elias. Se Elias, ele fez muitas proezas ali debaixo da unção e do poder de Deus, Eliseu fez em dobro. A título de curiosidade, eu estava pesquisando alguns feitos de Eliseu. Presta atenção aqui, só para você se situar um pouquinho. Eliseu abriu as águas do Rio Jordão com a capa deixada por Elias, transformou uma fonte de água má em água potável utilizando sal. Ele previu ao rei uma expedição bem-sucedida contra os moabitas. Ele multiplicou o óleo de uma viúva. Ele previu o nascimento de uma sunamita, e quando o menino morreu, Eliseu rogou a Deus e trouxe de volta a vida. Alimentou 100 homens com 20 pães e algumas espigas. Curou o capitão da Síria, Naamã, de lepra. Fez um machado que havia caído no rio flutuar. Ele previu os planos dos inimigos do rei. Previu também durante uma grave fome de Samaria que haveria abundância de comida, e no dia seguinte, e profetizou a morte do oficial que zombou da profecia. E após sua morte, quando um cadáver foi jogado na sua sepultura, assim que tocou os ossos do profeta, o morto ressuscitou. Até morto, os ossos tinham uma unção que ressuscitou um rapaz que tinha morrido. Esse foi Eliseu. E tudo isso, amados, se deve a esse empenho e aquilo que a gente viu aqui. O que se sabe de Eliseu? Uma família com uma condição boa, tinham fazenda, né? O pai dele, o Zafate, um homem de posses. O texto diz que ele tinha 12 parelhas de boi, né? A parelha é uma dupla de bois, então 12 dá quantos boi? 24 bois, é um rebanho considerável, cuidava do arado. Então ele era uma pessoa que tinha uma vida confortável, sossegada e muito para se dizer: pronto, é isso que eu quero da minha vida. Vou cuidar da minha fazenda, cuidar do meu arado, cuidar dos meus bois. Só que em certo dia passa por ali Elias. E o texto diz que Elias lança sobre Eliseu a sua capa. O que é isso, pastor? O que significa? A capa de um profeta significava unção de Deus, autoridade de Deus, poder de Deus, chamado de Deus. Ou seja, Deus passa ali, a representação é Deus passa e diz o seguinte: eu tenho mais para você. Eu quero derramar uma unção sobre a sua vida. Eu tenho um propósito maior sobre a sua vida. O que é que acontece? Na mesma hora, ele vai: Elias, deixa eu me despedir do meu pai e minha mãe. Vá, mas volte. Não esqueça do que eu te fiz. Pode deixar. Tem unção para a minha vida. O texto também diz algo muito interessante. Ele pega as 12 parelhas de boi, mata os bois, o equipamento do arado, ele faz uma fogueira e pense num churrasco. Pense numa festa. O texto também diz que ele dá alimento para todos. Compartilha daquele churrasco com todo mundo e a partir dali começa uma nova história. A vida de Eliseu passa para um outro nível. Um nível maior, um nível de experiências com Deus, um nível de sobrenatural, um nível como ele nunca imaginou viver e passar. Sabe, amados, reforço isso, Deus tem mais para nós. Deus tem mais para a nossa vida. Em todo o tempo, a capa, o Espírito Santo está passando na nossa vida e Deus falando: eu tenho mais para você, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo melhor para a sua vida. Somos aqui potencialmente instrumentos poderosos na mão de Deus.
Estamos aqui na iminência de viver coisas grandes da parte de Deus. Mas para viver isso, amados, o que o Senhor me chamou a atenção nessa palavra foi esse gesto de Eliseu, mais do que importante para a nossa vida. Eliseu, antes de seguir, ele teve consciência de que algo maior vinha para a vida dele. Mas antes dele seguir, ele precisou se libertar, se livrar, abrir mão de tudo aquilo que poderia um dia chamar ele de volta. Aquilo que poderia comprometer o avanço da sua jornada. Eu quero dizer para você, Deus quer que você continue na sua jornada. Deus quer que você avance na sua caminhada. Só que tem coisas que, se a gente não cuidar, isso pode nos prender. Isso pode nos impedir de viver algo maior. Vamos chamar aqui de parelha de boi. Mas o que pode ser uma parelha de boi na nossa vida? A famosa zona de conforto, de acomodação. É uma coisa que é muito perigosa, amados. Chegarmos a determinado ponto da nossa vida e dizer assim: para mim já está bom, é só isso. Eu acho que é melhor eu me aquietar por aqui. Sabe? Isso tem prendido muitas pessoas e impedido elas de viver algo maior do Senhor. A sua zona de conforto, a sua acomodação. Isso é tão perigoso que às vezes, até em uma situação de vida difícil e complicada, a pessoa pode se acostumar com isso e dizer: eu já me conformei, a minha vida é isso, não vai passar daqui, não tem algo melhor, deixa eu ficar aqui no meu mundinho com a minha parelha de boi. Quem está entendendo isso? Só que o Senhor é um Deus que tem mais. Os planos que o Senhor tem para nós são maiores que os nossos. Os planos que Deus tem para a nossa vida são melhores que os nossos. Deus quer que a gente saia daqui entendendo isso. Eu preciso me levantar. Só cresce, só melhora quem tem essa coragem de quebrar isso. Ah, tá bom, escute, o que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para nós é melhor. Eu tenho que romper com isso. Sabe? Outras coisas que podem ser essa parelha e tentar nos voltar, já está dizendo até, são questões do passado. A gente fica olhando para trás, para as tristezas, para as angústias, para as decepções. Pessoas que têm dificuldade de seguir em frente porque ficam só olhando para trás. É uma tentação de ficar atrás. Não, porque eu não quero isso para a minha vida, porque eu já vivi experiências muito dolorosas. Isso se torna um impedimento. Isso se torna um travamento. Outra coisa que pode nos prender, as dúvidas. Mas será que é mesmo? Será que eu mereço isso? Será que Deus tem realmente algo para mim? E se não der certo? E se não for bem assim? E se? Amados, pense, como o inimigo das nossas almas, ele trabalha pesado nessa área aí, na dúvida. Na dúvida. Ele quer colocar dúvidas no nosso coração. Ele tentou fazer isso com Jesus. Lembra da tentação? Ei, se você é o Filho de Deus, manda transformar essa pedra num pão. Se você é o Filho de Deus, pule daqui, desse penhasco. Você está entendendo isso? Dúvida não é de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu espírito de dúvida, de temor, mas espírito de ousadia. Tudo é possível àquele que crê. Temos que combater isso. Temos que entender isso. Uma outra coisa muito forte. Pense num laço que nos prende, que aprisiona muita gente, que está levando muita gente para se perder. É o pecado. Pastor, vai falar disso. Precisamos falar disso. Precisamos falar disso. Sabe, amados, o pecado, ele tem aprisionado e nos impedido de viver a plenitude que Deus tem para nós. Pastor, o que é o pecado?
tudo aquilo que pode nos afastar da presença de Deus, tudo aquilo que nos tira da presença dEle, do Espírito dEle. Quem está entendendo isso aí? O pecado pode ser uma parelha de bois que está segurando ali, que ali vai acontecendo, sabe? Eu estava falando isso aqui pela manhã, escute isso, ouça isso. Todos nós somos tentados todos os dias. Tentação não é o pecado. O pecado se dá quando nós cedemos à tentação. Todos os dias somos provados. A Bíblia diz que nós somos tentados nas nossas concupiscências, ou seja, nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Somos tentados. Mas a palavra de Deus também que aqui diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, e sobre aqueles que estão em Cristo está a presença do Espírito Santo de Deus, que nos dá força para dizer não, que nos dá força para nos libertar dessa prisão, onde parece que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo normal, porque todo mundo está fazendo. Está todo mundo fazendo, pastor. Isso aí não tem nada demais. Esse é o grande problema. Isso é o que tem impedido muitas vezes da gente avançar. Eu quero dizer que em nome de Jesus, sobre a sua vida, está o amor de Cristo, está o perdão de Deus, está o sangue de Jesus que veio para quebrar as cadeias e correntes do pecado. E na medida que eu me aproximo de Deus e me santifico em Deus, eu tenho força para dizer não. Eu tenho força para fugir da aparência do mal. Amém, amados? Amém? Uma parelha de boi também pode ser o medo da responsabilidade, o medo dos compromissos. Mas escute, Deus é um Deus de aliança. Aliança representa compromisso. Deus honra a sua palavra. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Amém? Tudo que Deus promete, Deus cumpre. E às vezes, amados, queremos fugir, não, porque isso aí é muito compromisso, é muita responsabilidade, eu acho que eu não dou conta. Ouça, Deus sempre vai nos escolher conforme a nossa capacidade. Eu vou dizer uma coisa para você, você é capaz. Diz isso para o seu irmão, você é capaz, irmão. Você é capaz. Amém? Então não posso. Tá. Às vezes é aquela desculpa. É aquela justificativa que a gente... Não, porque eu já tenho muitas coisas. Será que eu vou dar conta? Pode prestar atenção. É curioso isso. Jesus, ele não simpatiza com quem é preguiçoso, não. Você já notou? Quando ele foi fazer o recrutamento dos discípulos, estava todo mundo trabalhando. Um estava pescando, o outro estava consertando a rede, o outro estava trabalhando lá na feira. Ele disse, bora comigo que eu tenho algo maior para vocês. E eles foram. Teve um tempo que eles ficaram meio perdidos. E agora? Rapaz, o que vai ser da vida da gente? Aí Jesus vem e diz o seguinte, não fique ansioso por coisa nenhuma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe? Temer não. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que entender isso. E eu preciso fazer como Eliseu. Pegar essas coisas que podem me prender, que podem me segurar, e fazer um churrasco. E queimar. Para não pensar em voltar. Para não pensar em retroceder, mas avançar. Por que ele fez isso? Ele poderia muito bem, eu estou indo, Elias, e tal, qualquer coisa se não der certo, né? Eu volto. Com Deus não funciona assim. O caminho para Deus é em frente. A nossa jornada, ela está na direção do céu. Ela começa aqui, mas é daqui para o céu. Não dá para voltar atrás. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2.
Hebreus 12, versículo 1, versículo 2. Quem achou? Amém? Ouça. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Existe um lugar de honra preparado pelo Senhor para cada um de nós. Existe algo mais da parte de Deus para a nossa vida. O Senhor em todo tempo está lançando a capa. Você entende o lançar a capa sobre a sua vida? Deus está derramando uma unção. Deus está liberando um chamado para nós, que é para a gente seguir em frente. E não podemos ter medo. Precisamos tomar uma decisão. Deus já tem falado muito com você. E às vezes a nossa desculpa esfarrapada, é justificativa que não tem fundamento. O que Deus muitas vezes está aguardando para que Ele opere na nossa vida é uma atitude nossa. É fazer esse churrasco das coisas que podem nos prender. É nos livrar daquilo que pode nos atrapalhar. Nos livrar daquilo que está impedindo o que Deus tem para nós, que é algo maior. Se eu entendo, se eu creio que Deus tem algo maior para a minha vida, e para alcançar isso eu preciso me desprender de determinadas situações, eu tenho que tomar essa atitude. Ou não, porque vai ter gente que vai dizer: pastor, eu estou satisfeito aqui. Amém. Mas depois não adianta reclamar para Deus: por que a minha vida não muda? Por que as coisas não melhoram? Por que nada acontece na minha vida? Não adianta reclamar. Deus nos oferece, Deus nos propõe um novo e vivo caminho. Deus nos propõe algo maior. Mas é a máxima de Jesus. Ei, aquele que quiser vir após mim, quem sabe, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e sabe o que é maravilhoso? Com essa renúncia, com esse sacrifício, nós temos o maior milagre de todos. É viver debaixo da graça, do amor e do poder de Deus, tendo experiências com o Senhor. Uma vez eu me vi numa situação assim. Ainda não tinha noção nem dimensão do que Deus tinha para mim, mas a noção que eu tinha é que Deus tinha algo maior. Se não fosse isso, eu nem sei, porque eu gostava tanto de estar atrás no balcão de uma locadora. A frase que eu mais repetia: paga agora ou na volta. O pessoal da antiga sabe, né? Paga agora ou na volta, né, Aline? Eu estava lá atrás de uma locadora, no filme que eu gosto demais, mas Deus disse: tenho mais. Não imaginei estar aqui não. Falo sério. Nunca quis ser pastor? Nunca quis. Mas o que eu fui descobrindo ao longo do momento que eu disse sim para o Senhor, Ele foi me guiando e me conduzindo para aquilo que Ele tinha como propósito em minha vida, assim como Ele tem propósito para a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai ser pastor, pastora. Aqui tem pastores e pastoras. Mas aqui tem servos do Senhor, vai ter grandes profetas, vai ter grandes evangelistas. Deus vai usar você como um grande mantedor de obra, de recurso, algo maior, colocar você em patamares maiores, tudo para a glória dEle, fazer coisas maiores. Mas para isso, tem que se livrar dessa junta de boi, que você acha que está tudo certinho, mas não está. Mas a decisão é nossa. A escolha é nossa. Eu tenho no meu coração
está muito forte isso. Eu falo sempre com muito temor. Mas eu vejo grandes coisas de Deus para essa igreja. E repito, e falo e deixo claro. Quando eu falo para essa igreja, a igreja é você. A igreja são pessoas. A igreja não é o prédio, o lugar. A igreja sou eu, a igreja é você. Eu vejo grandes coisas de Deus acontecendo na sua vida. Eu vejo muitos milagres de Deus acontecendo na sua vida. Eu creio nisso. Agora, para viver isso, eu estou aqui como um profeta. Eu estou como lançando a capa. Você entende isso? Eu estou falando isso. Mas aí é da escolha de cada um. Quem entende, quem crê, quem se desprende, sai da zona de conforto. Para de dar desculpa esfarrapada para Deus. Porque, gente, a maior ilusão da nossa vida é a gente achar que enrola Deus. Não enrola, não. Você pode dizer para o seu irmão: irmão, você não enrola Deus. Ou melhor, no popular, você não engabela Deus, não. Ele sabe. Deus ri das nossas desculpas. Não. Deus diz: tem algo maior. Tem algo melhor para a tua vida. Você nem tem noção. Você está preparado para receber? Você quer ser instrumento do Senhor? Então vamos fazer um churrasco aí com essas coisas que estão lhe prendendo. Né? Como diz lá, tem uma história, né, de um navegador aí, esqueci o primeiro nome, sei que eu acho que era Cortês o final. Diz que no período que ele foi estar lá contra os astecas, chegou no México, esse capitão, quando ele desembarcou com os soldados, ele teve a ideia de queimar os navios. Quem conhece essa história aí? Alguém conhece? Ele mandou tocar fogo no navio. Os soldados: capitão, o senhor está doido? Não. O navio aí é uma deixa para qualquer coisinha a gente ir embora na hora da dificuldade. Queima tudo. É daqui para frente. Com Deus é assim. Jesus te chamou. Jesus tem te abençoado. Jesus tem liberado uma palavra para a sua vida. É daí para frente, meu irmão. É daí para frente, porque o que Deus tem para nós é maior e melhor. Você que está em casa, o que Deus tem para você é algo maior, é algo melhor. Tenha medo não. Tenha medo não. Deus nos chama para viver experiências maiores. A transbordar cheio do Espírito Santo. A ter visões e revelações da parte de Deus. A sermos um instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Você já tem abençoado muita gente. Escute, Deus quer que você abençoe ainda mais pessoas. Mas para isso, para ele começar o trabalho, o processo, a gente tem que ter essa coragem. Gente, não é brincadeira não. Eu sou fã de Eliseu. Eliseu não era fraco, não. Ele só pediu uma unção dobrada. Elias viu que ele estava tão dedicado. Elias disse: diga aí, Eliseu. Mas que eu ia da Bahia, né? Diga aí. O que é que você quer? Bestinho, ele disse: Elias, eu quero unção dobrada do teu espírito. Rapaz, E olha, escute. Pense numa coisa. Se você pede algo grande para Deus, não pense que Deus não tem poder para dar, não. Ele se alegra com isso. Deus tem mais. Aí ele disse: pois bem, você vai ter unção dobrada a mim, Eliseu. Agora, eu já recebi uma mensagem do Senhor. O Senhor me passou um zap aqui, disse: Elias, se prepara que eu vou te levar para o céu. E você vai subir vivo. Olha que maravilha. Agora é o seguinte: você só vai receber essa unção se você me vir subindo ao céu. Pois, eu falei isso aqui de manhã, mas eu penso nisso. Eu acho que até quando Elias ia para o banheiro, Eliseu estava lá, perto, para não perder de vista. Eu não quero perder essa bênção. Aonde o profeta estava, ele estava. Onde ele estava, e ele viu. Quando veio aquele redemoinho como um carro de fogo, levou Elias ao céu. Elias está no céu vivo. Olha a unção. E Elias subindo. Isso é bonito demais. Bruno, ele joga a capa. E Eliseu pega aquela capa. Recebe aquela unção sobre a vida dele. Ele vai anunciar a palavra do Senhor. Ele vai ser instrumento do Senhor. Ei, Deus quer que você seja um instrumento poderoso de bênção nas mãos dele. Não tenha medo não. Se entregue. Se entregue. Faz esse churrasco aí do que está te prendendo.
Amém, amados? Olha aí, os planos de Deus são maiores e melhores. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, igreja. Fica em pé no seu lugar, por favor.